Capítulo 12. Desenvolvendo um espírito resistente. Mantendo o curso. Se você pudesse obter, com um passe de mágica, uma sólida resposta para a sua única e mais urgente pergunta, qual seria ela? Foi assim que recentemente iniciei uma sessão de orientação com 5 pastores presidentes altamente eficientes. Surpreendi-me com as respostas. Pensei que esses experimentados líderes de igreja fossem propor questões sobre a montagem de equipes, o aprimoramento da pregação e do ensino, o esclarecimento da missão e dos valores ou o levantamento de fundos. Entretanto, a mais premente questão de todos esses pastores estavam relacionadas com a resistência. Um perguntou: como vou achar força para seguir em frente, dado o peso das pressões que me assolam na igreja? Outro perguntou: a minha vida no ministério é sustentável por muito tempo? Posso continuar fazendo o que faço por mais 29 anos? Um deles brincou a respeito de cronometrar os seus desgastes antes de ter um esgotamento nervoso. Esses líderes, no apogeu da carreira ministerial, com anos de sucesso em seus trabalhos nas igrejas, estavam todos lutando com a mesma questão: vou conseguir sobreviver ao meu chamado? Vou conseguir alcançar a linha de chegada? Suponho que não deveria ter ficado surpreso com a preocupação que todos carregavam. Nos primeiros 18 ou 19 anos da Willow, a continuidade também foi uma das mais prementes preocupações da minha vida. Cheguei bem perto de cair fora do trabalho da igreja, por muitas vezes, porque sabia do fundo do coração que não conseguiria continuar a viver da forma que estava vivendo até o fim das minhas funções. O que fez isso pior foi não saber como modificar meu ministério para que ele funcionasse, nem mesmo se tinha como funcionar. Lembro-me de pegar comigo mesmo por, por que continuar com isso? Quero dizer, se vou ter um colapso algum dia, por que não agora? Se esperar o colapso, só vai ficar mais espetacular. E quanto mais espetacular, mais pessoas vão se machucar no final. Assim, por que continuar com essa loucura? Compreendo realidades conflitantes. Quando era garoto, meus amigos e eu arrancávamos as rodas metálicas de patins que já não serviam e as colocávamos em finas madeiras de compensado. Depois punhamos esses skates caseiros sobre os ombros, subíamos até o topo do maior monte da nossa cidade, respirávamos fundo e descíamos em cima deles. As primeiras dezenas de metros, montanha abaixo, não tinham como ser melhores para a garotada da nossa idade. Os berros e gritos de guerra ecoavam por toda a vizinhança. Daí começávamos a ganhar velocidade e as coisas ficavam de repente muito quietas. Não podíamos mais ignorar a verdade aterradora: skates não têm freios. O que estava por vir era inevitável e todos sabíamos disso. Para não morrer, tínhamos de saltar da prancha. A grande dúvida era onde íamos aterrissar: em algum canteiro de grama ou em quadro de asfalto. Você consegue se identificar com o nosso dilema pré-adolescente? Ansiávamos pelo efeito da adrenalina ao irmos cada vez mais rápido montanha abaixo, mas éramos assombrados pelo conhecimento de que quanto maior a velocidade, mais dolorida a queda por todo o caminho. Ao longo da montanha, ficávamos oscilando entre duas realidades conflitantes. Velocidade é legal, ossos quebrados não é nada bom. Alguns de nós fizemos escolhas mais sábias que outros. Líderes eclesiásticos têm boa compreensão sobre realidades conflitantes. Um pastor arregaça as suas mangas e começa a construir uma igreja. Visitantes começam a aceitar a Cristo e logo estão crescendo. As pessoas começam a formar grupos menores e descobrir seus dons espirituais e começam a dar assistência aos pobres. Todos os gráficos são ascendentes e isso é bom, estimulante e inspirador.
Mas então os orçamentos e os prédios começam a crescer e o ritmo começa a aumentar e a pressão e as pressões, as responsabilidades e o nível de estresse começam a subir, subir e subir. E você começa a temer que sua vida esteja saindo do controle. Se a velocidade continuar a aumentar, você terá de pular e a sua aterrissagem poderá não ser muito elegante. A fórmula para bater e pegar fogo está ficando clara para você. Quanto mais rápido você vai, mais espetacular o colapso. E um colapso mais espetacular significa mais gente machucada. Se a velocidade da sua vida aumentou a ponto de a emoção de servir a Cristo ter sido substituída por uma sensação de morte iminente, então junte-se à multidão. Quase todos os líderes eclesiásticos que conheci, que levavam Deus realmente a sério, eram plenamente conscientes das realidades do céu e do inferno. Tinham um autêntico amor pela Igreja de Cristo. Realmente acreditavam que a igreja local é a esperança do mundo. Também já se perguntaram quanto tempo poderiam resistir antes que algo horrível inevitavelmente acontecesse. Alguns líderes eclesiásticos se tornaram tão perturbados por um sentimento de apreensão a respeito do futuro que por fim fazem a pergunta crucial: é possível sobreviver aos rigores de se edificar uma igreja vencedora? A minha resposta a qualquer líder de igreja que fizer perguntas sobre a continuidade no ministério é um sonoro sim. Se fizer a coisa certa, pode resistir. Na verdade, pode até prosperar, mesmo na sua situação. A pós-graduação na resistência. Eu não poderia ter respondido perguntas sobre resistência com tanta confiança há 10 anos ou mesmo há 5 anos, mas posso berrá-la no topo da montanha hoje em dia. Estou completamente convencido de que Deus é perfeitamente capaz de ajudar cada um de nós a terminar o que Ele nos chamou para fazer e creio firmemente que Ele vai nos conduzir além da resistência até o deleite e além da sobrevivência até prevalecermos. Tudo isso se estivermos dispostos a aprender um pouco. Por essa razão, deixe-me matriculá-lo na pós-graduação da resistência. Primeiro curso: certifique-se do seu chamado e mantenha-se concentrado. Certificar-se do seu chamado é uma matéria básica, mas se quiser ir até o fim, deve dominar o assunto dessa matéria. O objetivo da matéria é ajudá-lo a decidir o que exatamente Deus lhe pediu que fizesse neste mundo. Esse currículo é baseado em 2 Timóteo, capítulo 4 e 5, no qual o apóstolo Paulo fala: cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra o seu ministério, nada mais, nada menos. O que Paulo quer dizer quando fala cumpra plenamente o seu ministério, ele se refere a cumprir o exato ministério que Deus deu a você. Não o ministério com o qual você sonhou num ataque de melomania. Não aquele que o faz sentir responsável pela salvação do mundo inteiro. Não aquele que o força para além das tendências básicas que Deus lhe deu. Não aquele que o pressiona tão além da sua medida de fé, no qual o medo e a ansiedade passam a dominar sua vida diária. Cumpra o seu ministério. Aquele que ecoa para fora de um sincero espírito de humildade e submissão. Aquele que se encaixa perfeitamente no papel que Deus lhe atribuiu, no enredo mundial da redenção. Aquele que corresponde aos seus verdadeiros dons espirituais, paixões e talentos. Aquele que é proporcional à medida de fé que Deus lhe deu. Cumpra o seu ministério. Os líderes cristãos com quem tenho conversado, que fielmente envergaram o manto do ministério por 20, 30 e às vezes 40 anos, frequentemente atribuem sua longevidade não a algo em particular que tenham feito, mas às muitas coisas que não fizeram.
Quando os felicito por terem realizado tanto, rapidamente me lembram de tudo que não realizaram. Bem, dizem, se você soubesse de todas as oportunidades ministeriais que rejeitei, provavelmente não estaria me cumprimentando. Mas aqueles líderes são alguns dos mais sábios que conheço. Eles compreendem que a chave para a sobrevivência na liderança é a objetividade. Sabem que o bem mais valioso que os líderes possuem é o poderoso músculo não. E sabem que esse músculo precisa ser flexionado todas as vezes que uma oportunidade, não importa qual nobre seja a causa, ameaça seduzi-lo para tirar-lhe a tarefa a qual Deus o destinou. Eles têm aprendido a dizer: não, esse não é o meu chamado. Não foi isso que foi determinado. Tenho certeza de que os céus instruíram alguém a fazer isso, mas não sou eu. Durante uma era de muitas tentativas, quando estava lutando para não ficar assoberbado do trabalho, pus uma famosa frase na minha porta. Qual parte da palavra não você não compreende? Durante todo o ano, sempre que alguém atravessava a minha porta e anunciava: Bill, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, eu somente apontava para a minha porta e dizia: vê aquele aviso? Leia. O meu chamado fundamental é ser pastor de uma igreja local. Caso você esteja me perguntando se estou empenhado em erguer uma comunidade que funcione biblicamente em South Barrington, Illinois, a resposta é sim. Qualquer outra pergunta, a resposta é não. Nos últimos anos, senti-me chamado para tentar ajudar outras igrejas. Meu chamado suplementar, então, é servir à associação Willow Creek. Mas, além disso, a minha resposta padrão para a maioria dos convites é não. Não promovo jantares executivos. Não falo em corporações. Não faço retiros para homens, fins de semana de aprimoramento patrimonial, cruzeiros evangelísticos ou viagens à Terra Santa. Respeitosamente, recuso quase todas as oportunidades que aparecem em meu caminho, do modo mais educado que puder. Explico aos que fazem tais solicitações que o que estão me pedindo não está de acordo com o meu chamado principal. Se fosse investir energia no que me pedem para fazer, teria de desviar a energia do que Deus me pede para fazer, e não estou disposto a agir assim. Nós, líderes, precisamos nos ater firmemente às promessas de Deus, de que nos mantivermos concentrados e cumprirmos seus chamados. E então ele nos dará poder para resistir. Esse é o tipo de Deus que temos. Em 2 Crônicas 16:9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Para fazer o quê? Para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Para mim, esse versículo significa o seguinte: se os líderes forem totalmente obedientes ao chamado que Deus pôs em sua vida, então ele os sustentará poderosamente no cumprimento desse chamado. Segundo curso, resistência para desenvolver a coragem de mudar. Esse é um curso intermediário da escola de pós-graduação da resistência que vai forçá-lo a crescer de diversas maneiras que normalmente não escolheria. Também terá de enfrentar partes de si mesmo que normalmente não enfrentaria. O currículo para essa matéria é baseado nas palavras de Paulo em 1 Timóteo 4,16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Eis a minha paráfrase desse versículo. Examine a si mesmo e examine a sua vida. Então mude tudo o que puder mudar para aliviar sua carga e ajudá-lo a vencer no seu chamado. Soa como bom senso, não é mesmo? Se você conversar com líderes que abandonaram o jogo, um surpreendente número deles vai envergonhadamente admitir: devia ter tirado mais folgas, dividido a carga da pregação, ter envolvido equipes para me ajudar, pedido um aumento, tido mais treinamento. Também devia ter modificado minha agenda diária, encontrado um mentor
ter me submetido a prestar contas, ter tido algum aconselhamento cristão e ter retomado o golfe. História dos que não mudaram. Jamais esquecerei do café da manhã que tomei certa vez com o famoso pastor que havia acabado numa vala moral. Meu único compromisso era ser um irmão para ele e deixá-lo saber que ainda era importante para Deus. Naquela manhã, ao nos sentarmos em frente, um de frente para o outro, no restaurante, perguntei: como você está sustentando a sua família? Bem, ele deu de ombro com voz cheia de tristeza. Minha família foi embora, você sabe. Sinto muito, não sabia. Eu disse serenamente. Então, como você está se sustentando atualmente? Ele tentou formar as palavras, mas elas foram ficando presas na sua garganta. Por fim, ele suspirou e disse: estou vendendo sapatos. E logo depois enterrou o rosto nas mãos e começou a chorar. Sem querer ofender ninguém que trabalhe com vendas no varejo, mas esse líder do reino de Deus não havia sido chamado para vender calçados. Por muitos anos havia amado o desafio, o estímulo e a satisfação da liderança eclesiástica. Mas naquela manhã, à mesa do café, soube que jamais assumiria novamente qualquer responsabilidade pastoral. Após recuperar o controle das suas emoções, relatou uma lista completa de modificações que deveria ter incorporado na sua vida e que provavelmente teriam levado a uma conclusão totalmente diferente. O que tornava sua dor ainda mais profunda naquela manhã era saber que havia pensado em fazer algumas daquelas mudanças ano atrás, mas não fez. Quando pergunto a líderes que se desqualificaram para o ministério, por que não fizeram as mudanças que teriam tornado sua vida mais sustentável, a resposta mais frequente é: não tive coragem. Não pude reunir coragem. Não quis irritar ninguém. Sabia que isso derrubaria o Ibope. Tive medo de que as pessoas pensassem que não estaria comprometido ou que não estava disposto a sofrer ou a sacrifícios. Não queria que pensassem que eu não era membro da equipe. Quando pergunto a essas pessoas o que teriam feito de modo diferente se tivessem uma segunda oportunidade, ouço a mesma resposta todas as vezes. Teria examinado a minha vida e alterado o que quer que fosse necessário para aumentar as minhas oportunidades de continuidade. Deixaria então que as aparas caíssem onde quer que fosse. Teria provavelmente desagradado algumas pessoas e sofrido alguma pressão, mas ao menos ainda estaria no ministério. Estas pessoas desejariam ter feito as coisas de modo diferente. Não sei qual o seu sentimento em relação a mim. De longe deve provavelmente parecer imune a críticas, mas não sou. Na verdade, sou muito sensível à desaprovação das pessoas. Quase arruinei a minha vida, meu casamento, meu ministério e a minha saúde para não arriscar desagradar as pessoas. Vou tão longe para lhe dizer qual é o meu ponto de maior sensibilidade. Fazer qualquer coisa que leve as pessoas a questionar a minha disposição de pagar o preço para ser um comprometido seguidor de Cristo. A sensibilidade referente à aparência do meu nível de comprometimento fez que toda decisão em prol da continuidade fosse dolorosamente árdua para mim, mudando o ritmo da minha vida. No início da década de 1980, nenhum pastor presidente que soubesse tirava férias de verão para estudar. Não havia nenhum termo para isso nos círculos que frequentava, mas sabia que precisava de um intervalo. Lembro-me de ter ido aos pastores auxiliares e explicado que os primeiros 7 anos da Willow tinham me custado um preço muito alto. Havíamos crescido de um punhado de adolescentes para alguns milhares de pessoas com um orçamento minúsculo em instalações alugadas e com a maioria do nosso staff composto por voluntários. O acúmulo de adversidades relacionadas a isso deixaram-me física e emocionalmente exausto. A única forma de recuperação que podia ver era achar um refúgio a algumas horas da igreja, onde pudesse levar a minha família por algumas semanas para me recompor.
Esperava obter apoio instantâneo para meu período de descanso, mas não consegui. Nunca vou esquecer o olhar hesitante no rosto dos pastores, embora estivessem genuinamente preocupados comigo e com a minha família. Também sabiam como a minha liderança era crucial naquela época. Estávamos em meio a um programa de construção multimilionário, o dinheiro estava escasso e a congregação já estava se sentindo sobrecarregada. A mínima ausência só poderia tornar as coisas piores, mas os pastores sabiam que eu estava a ponto de ter um colapso. Então tiveram a sabedoria e a boa vontade de me conceder férias de 3 semanas. Depois de ter informado a congregação dos meus planos de férias, recebi uma carta mordaz de um homem da igreja. Quem você pensa que é? Você se levanta diante da congregação e nos desafia a sacrificar, servir e ofertar. Então você escapa para a praia mais próxima. Você é a exceção à regra do comprometimento? Tenho estado na minha empresa por 15 anos e você sabe quantos dias de férias tenho por ano? 10. E isso é tudo. Você é um pastor novo em folha e vai tirar 3 semanas de férias de verão? Faça-me o favor. E por aí ele seguia. Fiquei arrasado. Inclinei-me para trás na minha excelente cadeira de escritório de terceira mão e senti náuseas. Comecei a examinar a ideia de cancelar minhas recém-conseguidas férias. O instinto carnal do macho brotou no meu coração a ponto de pensar em trabalhar intencionalmente até morrer. Eu vou lhe mostrar, pensei. Você quer ver comprometimento? Vou pregar até parar em uma cova e em um asilo de loucos. O que vier primeiro. Isso vai provar de uma vez por todas quem por aqui é realmente comprometido. Mas, algumas horas mais tarde, prevaleceram as tendências mais saudáveis. Rasguei aquela carta e fui para casa ajudar a minha família a fazer as malas para as minhas férias de estudo. Sem ser melodramático, aquelas 3 semanas de férias provavelmente salvaram a minha família e o meu ministério. Prepararam o caminho para férias de estudo anuais com a minha esposa e as crianças. Essas férias têm nos sustentado por mais de 20 anos. Posso honestamente dizer que não teria durado no ministério pastoral sem aquelas férias de verão. Nem a minha família, mas evocar a coragem necessária para sair naquelas primeiras férias foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Casualmente, algumas semanas depois de ter retornado das minhas férias de estudos inaugurais, o homem que havia me escrito aquela carta, ainda penso nele como um Unabomber da Willow, desceu até a frente do púlpito para falar comigo. Ele disse: Você se lembra daquela carta mesquinha que lhe escrevi? Estava com terrível humor aquele dia. Precisava eliminar um pouco da pressão. Espero que você não a tenha levado a sério e espero que você tenha tido férias maravilhosas. Quando dirigia de volta para casa, naquele dia pensei comigo, quase arruinei a minha vida por causa de uma única carta de um homem que nem mesmo queria dizer o que escreveu. É de arrepiar. Anos mais tarde, jantei com um ex-pastor e escritor internacionalmente conhecido, cujas escolhas morais o haviam desqualificado para o ministério. A sua história era quase uma cópia da minha, com a exceção de que a pessoa que lhe havia dito para não tirar as férias tinha sido um diácono da sua igreja. Quando a folga que ele havia solicitado foi negada, engatou aquela engrenagem competitiva de comprometimento com que havia brincado e manteve aquele ritmo destrutivo para a sua própria alma. Acabou se esforçando até a exaustão, que torna o colapso moral quase inevitável. Que imensa tragédia para todo o reino de Deus. Mas aquela história não precisava ter terminado daquela forma. Sim, foi necessária muita coragem para tomar as duras decisões que aumentaram a sustentabilidade do ministério. Mas podemos e devemos tomar tais decisões mudando a forma de exercer o ministério. Cheguei à iminência de outro colapso no início de 1990. A carga da pregação do Willow estava começando a me esgotar. Estava ensinando em 2 cultos durante a semana, em 4 cultos de fim de semana, sem mencionar os cultos de feriados, reuniões com os funcionários, retiro da liderança e conferências para líderes eclesiásticos. Durante quase todo o tempo que estava acordado, ficava estudando para as mensagens, escrevendo as mensagens, orando pelas mensagens, ministrando as mensagens e me recuperando após pregar as mensagens.
Comecei a pensar em mim como uma máquina de mensagem. Brincava com os meus filhos. Preciso de ilustrações. Vá fazer algo que me dê inspiração para uma mensagem. Seja expulso da escola, o que for necessário, só me traga alguma coisa. Mas acabei percebendo que a fábrica de mensagens estava me custando um preço alto demais para que pudesse continuar a ser considerada uma brincadeira. Aquilo estava me esgotando emocional e espiritualmente. Comecei a ficar apreensivo ao simples pensamento de outra pregação. Fantasiava voltar para o mercado e até acalentei algumas ofertas de amigos empresários antes de perceber o que estava me levando a tudo isso: excesso de mensagens. Deus não havia mudado o meu chamado, ainda tinha uma enorme paixão pela igreja local, ainda estava convencido de que ela era a esperança do mundo. Somente não conseguia suportar a ideia de que, pelo resto da minha vida, só ia ter 3 dias, no máximo, em que não precisaria pregar uma mensagem inteiramente nova. Certo dia, porém, decidi resolver a questão e orei a Deus por criatividade. Em poucas horas já havia esboçado uma proposta em torno do conceito de equipe de ensino. A ideia era montar um grupo de homens e mulheres com o dom do ensino. Então iria treiná-los até que o povo da Willow não se importasse com quem estava pregando, em qualquer que fosse o culto. Lideraria a equipe, faria a distribuição das mensagens e ainda uma parte da pregação. Contudo, dividir a carga era a única maneira de continuar no ministério. Discuti a ideia com alguns de meus amigos pastores e consultores de igreja. Para o meu total desalento, quase todos odiaram a ideia. Isso nunca vai funcionar. Igrejas precisam de um único comunicador, especialmente igrejas de grande porte, avisavam. Outros diziam: somente o pastor presidente deve subir ao púlpito. Dividi-lo trará o desastre. Tive uma reação negativa junto a todas as autoridades eclesiásticas reconhecidas com o que falei. Quando nossos pastores discutiram o conceito, estavam muito desanimados para ouvir a opinião de especialistas, mas também estavam abatidos pelo conhecimento de que eu estava afundando rápido e de que não tínhamos outras opções sobre a mesa. Assim, suplicamos pela ajuda de Deus e fomos em frente. Ao formarmos uma equipe de ensino e começarmos a partilhar a carga, a reação era previsível. Só tenho ouvido o Bill por 15 anos, não quero escutar ninguém mais. Quem é o novo rapaz? Por que ele está lá em cima, enquanto o Bill está sentado no banco da frente? As inevitáveis comparações foram feitas. E o comparecimento até caiu quando certos professores apresentaram séries que se estenderam por várias semanas, mas ficamos firmes. Continuamos a treinar os novos professores e a orar para que Deus amadurecesse a congregação. Uma década mais tarde, não temos do que nos arrepender a respeito da equipe de ensino. O povo não apenas aceitou a ideia, mas abraçou-a. Duvido que qualquer um na Willow pudesse desejar voltar aos dias de um único pregador. A questão, novamente, é que a sustentabilidade requer um raciocínio direcionado e intencional, e a coragem para manter-se fiel a uma nova abordagem, mesmo quando se encontra resistência. O preço parece frequentemente alto, mas no final vale a pena. Realizando difíceis mudanças pessoais.